A ideia do Corinthians, né, é que tem uma vantagem incrível sobre a equipe do Vasco para ganhar o jogo. Veloso em 2 jogos no Morumbi, e no Morumbi não. Morumbi na Arena. Na Neoquímica Arena e no Maracanã, que a gente sabe que final é assim mesmo, né? Boa tarde a favorito, todos. né? A gente não, na verdade, a gente não esperava, né, esses 2 times numa final de Copa do Brasil, né? É o 13º do Campeonato Brasileiro contra o 14º, Corinthians 13º. Então chegam 2 times aí que não foram protagonistas no Campeonato Brasileiro, mas mostraram força, principalmente o Corinthians, né? O Corinthians eliminou o Palmeiras, que foi 2º colocado, e agora passou pelo Cruzeiro, que foi o 2º colocado. Então chega forte para essa final. Chega como favorito contra o Vasco, que a gente também não esperava, até no confronto da semifinal contra o Fluminense, mas chega com o Fernando Diniz, que a gente sabe, né? O Vasco não é aquele time confiável, aquele time regular. É um time que alterna muito bons e maus momentos. E passou um bom momento na semifinal. Vamos ver como será nessa final. É importante para o Corinthians esse primeiro jogo aqui. Começa aqui a decisão amanhã, fazer uma vantagem. O Corinthians jogou bem contra o Cruzeiro e acredito sim que o Corinthians vai para o Rio de Janeiro com uma vantagem construída aqui na Neoquímica Arena. E você, Rosinei? Craque, boa tarde a todos. Eu acredito, vou na mesma linha de raciocínio do Veloso, né? Apesar do Campeonato Brasileiro, o Corinthians realmente ter deixado a desejar. Durante a partida entre Cruzeiro, a primeira partida em BH, o Corinthians foi bem superior à equipe do Cruzeiro, lá em termos principalmente de posicionamento dentro de campo, um time mais agressivo. O jogo de volta aqui foi um jogo do primeiro tempo ao qual o Corinthians não foi tão bem, né? Mas o segundo tempo já se igualou ao Cruzeiro e conseguiu o resultado e passar para essa final. Uma final difícil, né? Uma final onde vai enfrentar uma equipe, por mais que também não tenha feito um campeonato brasileiro bom, é uma final. E final a gente pode esperar tudo. Os jogadores se entregam mais, se dedicam mais, se concentram mais. Bom, né? O prêmio é muito importante para ambas as equipes. Também dá a vaga para Libertadores direto, né, quem for campeão. Pra grupo. Já o ano que vem, eu acho que já o vice, já os 2, né, quem vai estar Copa do disputando, Brasil. já fica para Libertadores direto, que é muito legal e muito melhor o vice-campeão da Copa do Brasil do que o 8º ou 7º do brasileiro, né? Demorou, parabéns ao presidente da CBF. O Quesada, qual a ideia craque. em relação a esse jogo? Se a gente colocar brasileiro, 13º, 14º, foi uma vergonha. Mas em termos de Copa do Brasil, o Corinthians está na frente, até pela campanha, mas também o Vasco, que tem uma torcida excepcional, né, tirou o Fluminense, que era favorito, como o Cruzeiro era favorito em relação ao Corinthians, né? Ô, craque, antes de responder a pergunta aí, coincidência, um dia desse, estava vendo uma foto sua com o Denner em campo. Eu tenho essa foto Vocês maravilhosa. interagindo, é maravilhoso. Porque Corinthians e Portuguesa. Uma foto... Craque Na dando verdade, risada eu lembro com o que eu craque. falei pra ele. O que você falou? Falei, pô, você joga muito, moleque. Jogava muito. Falei pra ele, pô, você joga muito, moleque. E jogava mesmo. Essa cena é histórica. Tem o gol na Band aqui, que o Silvio Luiz narra contra o Santos, não foi? Contra o Santos. Meu Deus do céu. A verdade, o Denner não seria melhor que o Neymar, pra mim, mas talvez estava junto ali. É que a vida do Denner foi difícil, né? E o que fizeram pra ele? O que fizeram pro Denner em termos da família, né? De ajudarem a família? Acabaram mais ainda com o menino depois da morte dele, no meu entendimento. Quesada. Abandonaram, né? Ele estava vendido para o Stuttgart da Alemanha e quase veio para o Corinthians. É que a Portuguesa não quis fazer negócio com o Corinthians. Mas, Netão, é o seguinte, há mais ou menos 2 meses eu fazia aí uma projeção. Era palpite, né? Que Vasco e Corinthians fariam a decisão. Só que eles tiveram uma queda muito significativa no Campeonato Brasileiro. Em 10 jogos, sabe quantos jogos o Vasco perdeu? 8. Se você pensar do Corinthians em relação à Neoquímica Arena, não é muito diferente. Não, sim. Que perdeu a força da Neoquímica Arena. Muito. Né? O que, mesmo com a classificação, o que foi uma classificação maravilhosa, né, contra a equipe do Cruzeiro, perdeu o jogo. Perdeu nos 90 minutos. Perdeu nos 90 minutos. Tá na história. Tá, né? Mas eu acho que o Corinthians ainda tem um ligeiro favoritismo, eu concordo aqui que eu acho que ele está um pouquinho à frente do Vasco. Agora, esse jogo de quarta-feira fala muito sobre o que vai ser a volta no Maracanã. Eu acho que 1-0 Corinthians é um resultado que deixa a decisão viva para o Vasco da Gama. Bom, eu acho que, assim, do mesmo jeito que o Corinthians ganhou lá de 1-0, a gente fazendo essa visão, né? Você vem em casa e perde, toma 2 gols. E se não fosse o Matheus Bidu ter feito o gol
da entrada do Garro. Essa é a diferença do Garro. Aí, Garro, dizer pra você o seguinte, você é muito bom de bola, mas você decidiu. Quem é que meteu a falta? Ele. Ele. Quem cabeceou a bola? André Ramalho. Quem diminuiu e quem colocou o Corinthians vivo? Matheus Bidu. Porque ali é centroavante, é o meia, é o cara que tem que fazer o gol. Quem que fez o gol? O Bidu, pequenininho, como fez o gol contra a equipe do Palmeiras. Não é verdade? E aí o Garro foi e quem bateu o pênalti? Garro. O cara bateu o pênalti na hora. Pensa que é fácil bater um pênalti daquele jeito? Deu bem. E bateu muito bem. Deu bem. Muito bem. Então, qual é a ideia, Veloso, em relação, quando você enxerga os 4 jogadores que jogaram contra o Cruzeiro lá no Mineirão e o Corinthians anulou, os mesmos 4 não conseguiu anular na Neoquímica Arena. Não. O que você enxergou ali e o que o Dorival Júnior deve estar pensando para enfrentar o time do Vasco? Principalmente porque joga com o Ryan, tem o Felipe Coutinho, são 2 jogadores bons de bola. O André. Assim, eu não sei o nível, né? A gente não sabe o nível do Garro da parte física, né? Mas é um jogador que ele tem uma qualidade para bater na bola e quando ele entra ele faz toda a diferença, né? Eu não sei se ele está apto, né? Se ele consegue jogar esses 90 minutos. Se ele conseguir, ótimo para o Corinthians. Eu acho que ele tem que ser escalado. Se não, é essa situação de entrar no intervalo e entra e resolve a parada. Agora, com relação ao Raniel, eu acho que esse cara tem que jogar, né? Esse cara ali atrás, ele marca, dá qualidade. São 2 contratações, eu acho que excepcionais, em termos de jogador técnico, de estar dentro do campo e vai ter valorização financeira, que é o Hugo e o Ranieri, irmão. O Ranieri foi comprado por quanto? $1 milhão, se eu não estiver errado? Acho que é por aí. 7 milhões que estava enroscado 7 lá. milhões. Sabe quanto que o Corinthians pagava pro Garro? Pro Garro não, me desculpe. Pro Igor Coronado? 2 milhões por mês. 3 meses de salário desse cara é o Ranieri. Olha que absurdo. Que conta, hein? Olha que absurdo. Olha que absurdo. O Hugo, 1 milhão de euros. 2 milhões e meio de euros, tem certeza? De euros? De euros ou de dólar? Mas tudo bem, de euros. Então vamos lá, tá tudo bem. Vamos lá. Qual a ideia dos 2? 2 jogadores fundamentais. Eu acho que principalmente o Hugo, né? O que o Hugo tem feito nessa Copa do Brasil é impressionante, né? E no Paulista também. No Paulista ele pegou o pênalti do Rafael Veiga, que poderia ter levado a decisão para pênalti, ele resolveu dentro de campo nos 90 minutos. E vem sendo assim também na Copa do Brasil, né? Eu diria, inclusive, que o Corinthians chega como favorito. Se for para os pênaltis, continua como favorito, porque o que tem de jogar... Mas o goleiro do Vasco também salvou o Vasco. Mas não, eu acho não dá para comparar os 2 goleiros, que é só... Eu acho que o Hugo tem mais capacidade do que Isso, o Léo Jardim. mas o Léo Jardim, o Vasco, acho que foi para 3 confrontos de pênalti. E ele foi importante nos 3. Mas o Léo Jardim. Eu acho que o Hugo é mais decisivo. Não, eu entendo isso. Estatura, envergadura. Não, é melhor goleiro, tudo. Melhor goleiro. Mas o Léo Jardim, em 3 confrontos, ele foi importantíssimo para o time do Vasco. Qual é a ideia do Memphis e também do Yuri Alberto para você? E se nesse jogo contra o Vasco, você colocaria o Garro para começar amanhã? Eu colocaria o Garro para começar amanhã jogando, né, em relação àquilo que o Vasco vai ter. Eu acho que tem que jogar Ranieri, Breno Bidon, Garro e Carrilho. Maico tá fora. Não, desculpa, perdão. Não, Michael. Ranieri, Michael, Garro e Breno Bidon. Tira o Carrilho. Tira o Carrilho. Eu coloco os 2 volantes, coloco o Garro e o Breno Bidon, Yuri Alberto e Vitinho. Porque o Yuri Alberto tá machucado. E se tiver machucado do jeito que jogou contra o Cruzeiro, não tem que jogar. Eu colocaria o Vitinho. Mas se tiver condições, o Yuri Alberto, o que você pensa, Rosilei? Craque, assim, o Dorival é um treinador muito inteligente, né? Sabe muito bem o que faz, principalmente no jogo de Copa do Brasil, como tem sido, né? O Memphis é um jogador importantíssimo. Eu acho que ele tem que estar em campo, é um cara decisivo, é um cara que chama a responsa, precisa... Esse jogo passado não foi tão bem, né? O Yuri Alberto também não foi bem nesse jogo, tá com esse problema de lesão. Isso dificulta muito os movimentos dele dentro de campo e acaba atrapalhando até a equipe, porque muitas vezes em lances que poderia o Corinthians criar um número de superioridade em campo... Não perca o seu raciocínio.
Eu disse isso na Amazon Prime. Faço o jogo amanhã também com o Galvão Bueno, com o Dedé, zagueiro, monstro Dedé, e com a Nadine também. É assim, ó. Vocês perceberam que o Matheus, o menino que jogou do Cruzeiro, o volante, ficou terceiro zagueiro? Matheus Henrique. Ele ficou terceiro zagueiro. Quem que foi o cara que criou todas as jogadas? Lucas Silva. E aí, tanto o Memphis como o Roberto não voltava para combate. E o Corinthians perdeu o meio-campo para a equipe do Cruzeiro. Foi 2, e isso se o Hugo, no começo do jogo, não tivesse feito o que ele fez. E aí o Dorival Júnior tem que entender contra o Vasco. O que eu faço? Eu continuo com esse time, eu continuo com essa formação, ou eu coloco o Garro e aí tem o entendimento do Vitinho, que também, se erra o pênalti, o Cruzeiro que estaria na final da Copa do Brasil. Você pensa que é fácil chegar lá e ter que bater um pênalti como o Vitinho bateu? O que você pensa disso, Rosinei? Realmente, aquela caminhada até a marca do pênalti ali, o jogador vai pensando em mil coisas, né? É uma pressão vai muito perder, grande. né? É uma pressão vai muito perder, grande, não é fácil. E a ex-mulher vai adorar que você vai perder. É isso. É verdade. É que o porteiro que não gosta de você vai tirar sarro na hora que você chegar, na padaria. Você vai pensando tudo de. Dá tempo de pensar tudo isso? Dá tempo. Dá tempo, Veloso. Essa caminhada eu nunca fiz. Deixa eu falar, essa caminhada é uma caminhada monstruosa. É uma caminhada monstruosa para quem joga futebol. E aí, Rosinei? O peso é muito grande, realmente o peso é muito grande, mas eles foram lá e fizeram muito bem. Né? Agora, craque, realmente esse posicionamento do Corinthians vai ter que ser muito bem executado. Justamente porque o time do Vasco... O que você acha do meio-campo? Você que jogou muita bola no meio-campo. Você acha que esse é o meio-campo também que você gostaria de ver ou você pensa diferente de mim? Que é o Maicon, que é o Breno Bidon, Garro e o Ranieri. Não, eu entraria... Se o Ranieri não jogar, Carrilho. Eu entraria... O Ranieri é muito importante estar nesse jogo, porque para mim, é como vocês falaram aqui, o Ranieri foi uma das melhores contratações da equipe do Corinthians, é um jogador fundamental para fazer esse posicionamento na frente dos dois zagueiros ali. E vai precisar muito, justamente porque o Vasco tem dois volantes que jogam muito bem, né? Que é o Barreiro, se eu não me engano, e o Mendes. E o Thiago Mendes. Né? Thiago Mendes. São dois jogadores que têm uma qualidade de passe, que sai muito bem pro jogo, e aí eles municiam bem, né? O Felipe Coutinho e o Ryan pelo lado direito, o Andréia, se eu não me engano, o Gomes pelo lado esquerdo, que eles são uma fumaça danada. Então vai ser muito importante a presença do Ranieri e do Maicon ali, e os outros dois volantes, que é o Breno Bidon e também o Garro, ajudar em alguns momentos na marcação. O que você pensa, Quesada, disso? Ô, Netão, é o seguinte, o meu time perfeito talvez não entre em campo amanhã. Eu queria esses três aí, né? O trio, né? Que com o trio o Corinthians vai muito bem, pelo menos no ano passado foi. Esse ano o trio jogou muito pouco junto. Memphis, Yuri e Garro. Agora, o Garro não está 100% fisicamente. O Memphis, com todo respeito, então, o Garro andou em campo. O Garro não está. Mas para um jogo desse... Não, eu colocaria. Eu colocaria ele. Eu colocaria. O que eu estou dizendo... Eu não sei se na final eu colocaria. O que eu estou dizendo... Depende muito do resultado. Eu não colocaria os três juntos. Por quê? Porque o Yuri não está bem fisicamente. Não. O Yuri voltou antes do tempo. Na corrida vocês enxergam sim, isso. Na corrida ele está diferente. O Garro também está diferente. E aí você tem três caras que não são os caras que marcam. O Vasco da Gama pode até ter, para muita gente, alguns jogadores inferiores. Mas os caras correm. O Ryan recompõe, o Gomes é um cara que recompõe. Então também é muito um jogo tático, né? Então eu não sei, de repente eu deixaria o Yuri fora, deixaria o Yuri como arma para o segundo tempo e colocaria o Vitinho ou o Guinegão, entendeu? Caras que estão melhores fisicamente. Qual a importância? Vamos colocar aí, né, o Hugo Souza. Qual a importância do Hugo, daquilo que já passou, mas ao mesmo tempo dá uma tranquilidade pro elenco? Se o Hugo não tivesse no gol, esquece. O que representa o Hugo nesse jogo de amanhã para você em relação a enfrentar o Vasco da Gama, esse menino que é um craque no gol, Veloso? É final de campeonato e é um momento especial para ele, tenho certeza disso. Até por ser um rival que ele conhece bem lá do Rio, né, do tempo do Flamengo. Então tenho certeza que vai continuar sendo esse atleta importante para o Corinthians.
Num jogo de mata-mata como esse, com possibilidade de pênalti, é o jogo que ele gosta, que ele cresce. E os jogadores, o time, a comissão, sabe que tem um cara ali que pode confiar, né? E eu disse isso antes. Se não tá o Hugo nessa semifinal, o Corinthians não passaria. Não passaria. Deixa eu te falar. Porque realmente ele foi exigido. Foi exigido. É que você não é que você tá certo. É que se isso não acontece, mas não passa, mesmo. É verdade. Eu disse Não passa porque mesmo. Realmente tem muita diferença entre o Hugo hoje, pelo momento dele também, e pelo menino que tá ali entrando nas oportunidades que tem, né? Tá começando ainda, o Hugo já tá num outro estágio, com confiança. É duro pro cara que vai bater um pênalti no Hugo hoje. Então o Hugo é fundamental e vai estar, com certeza, vai ajudar muito o Corinthians nesse momento de decisão. Vamos lá, qual a ideia do Mateuzinho para você, meu querido Rosinei, daquilo que o Mateuzinho trouxe, que não era para ser negociado, treinou, voltou pro Flamengo, né? Mostrou incapacidade de entender o que era o Corinthians, e aí, com o Dorival Júnior, ele hoje é o melhor lateral direito, para mim, do Campeonato Brasileiro. Ele não é o melhor jogador, mas ele é o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro. A não ser se disputar com o lateral direito, o Varela. Varela, né? Varela do Flamengo. Do Flamengo. Aí não dá para comparar. O que você pensa, Rosinei? Bom, craque, o Mateuzinho, ele entendeu, né, o que realmente é jogar no Corinthians, né? É um jogador que ele já declarou quando chega no Corinthians, desde de infância, que é corintiano. Entendeu muito bem isso, né? Acho que a chegada do Dorival também e o posicionamento ao qual ele executa hoje é totalmente diferente. Ele é um jogador que hoje se preocupa um pouco mais em marcar, em defender e sair em alguns momentos com muito assertivos, né? Para sair e fazer os cruzamentos, mas assim, hoje ele tem a função mais de marcação do que atacar. E aí, justamente... que Não, mas aí vem muito do que o Dorival Júnior fez, exatamente. Né? Como eu botei bastante cara aí pra criar no meio campo, os meus laterais eu preciso descer. Mas aí, contra o Cruzeiro do segundo tempo, ele fez ao contrário, né? Que ele fez, também. Que ele fez os dois chegarem. Dois chegando. Os dois chegando. Exatamente. Mas aí, quando o Carrídio tá em campo, o Mateuzinho não tem tanta necessidade de ir lá na frente para fazer o cruzamento, porque o Carrídio... Aí no primeiro jogo, pra mim, ele foi o melhor jogador em campo. Mas ele pra mim, né? Teve uma evolução gigantesca mesmo dentro desse modelo de jogo do Dorival. Vamos lá. Em relação ao Gustavo Henrique, meu querido Quesada, para você que tá ligado aqui nos Donos da Bola 7K, né? O Gustavo Henrique, eu acho que ele é lá a quarta opção. Que eu vou fazer aqui. Os caras contrataram o Félix Torres. 32 milhões. Só uma vergonha. Isso é o fim do mundo. Aí fizeram um contrato com o tal de Kaká. Se ele fizesse o número de jogos, tinha que comprar 25 milhões. E tem gente lá que acha que o Kaká é melhor. Mas não é melhor, né? Aí, o Pedro Choca, lembra que tinha o Caetano? Caetano. Jogava o Caetano e muitas vezes não jogava o Gustavo Henrique. O que esse rapaz fez? Ele jogou, ele esperou o tempo dele, ele foi o cara que fez os gols. Eu acho que ele tem 5 gols aí no ano. Ele bateu o pênalti contra o Cássio, domingo, chapada. Bateu bem. Ele fez gol contra o Palmeiras. Enganou o Cássio, ele acelerou. Como se fosse cruzado e chapou. E ele hoje é um dos caras mais líder que tem no elenco. Ele não abaixou a cabeça pro Memphis. Ele não abaixou. Ele é do elenco, ele é líder positivo. E esse menino hoje, ele tá aí como um dos grandes jogadores desse elenco e líder. Quesada, o que achar do Gustavo Henrique? Depois do Hugo Souza, para mim, é o jogador mais importante no sistema defensivo do Corinthians, que atrapalha e vem atrapalhando a vida, a carreira profissional do Gustavo, são as contusões, né? Ele se contundiu muito durante a carreira, agora... É um cara da bola aérea defensiva e ofensiva importantíssimo. Não é fácil marcar um cara desse quando ele está indo lá pro ataque. Acho que ele ficou no mano a mano ali com o Caio Jorge, num erro de posicionamento do Corinthians para tomar aquele... Quando ele jogou com o Pedro Choca, ele jogou muita bola? Eu também acho. Só que aí o Dorival Júnior enxergou uma coisa. Puta, eu não posso continuar com o Pedro Choca. Não porque não é bom jogador, porque é bom zagueiro. Mas eu preciso de um jogador experiente. O que ele fez? Botou o Ramalho. O que o Ramalho fez nos 2 jogos? Sim. Um dos melhores jogadores de campo. E aí é o Dorival Júnior. E aí que as pessoas têm que ter respeito por esse cara. Não é sorte. Não existe sorte na minha vida.
eu pensando comigo, eu respeito quem acha que existe sorte. Não existe azar. Não existe isso, meu irmão. Existe a competência, existe você trabalhar, você se dedicar, porque o André Ramalho entrou numa fria. Porque se ele falha, meu irmão, já era, tchau, meu irmão. Fica mais, não ficava mais. E aí, olha o que aconteceu, os dois jogando. Quesada. Não, você está certo, eu também faço essa leitura. Agora, ele tirou o Ramalho se condicionou bem e voltou nesse momento decisivo. Mas que bom, né? A gente está falando de 3 zagueiros que vão ajudar muito o Corinthians no ano que vem. O Gustavo, o Ramalho e o Tchoca. E com todo respeito aos dois, eu não tenho nada... Não estou aqui para ficar falando modo de jogador, mas o Kaká e o Félix Torres, infelizmente, não têm condições técnicas de jogar no Corinthians. Fiel, vocês concordam aí com a escalação do meio de campo do Neto? Maicon, Ranielli, Breno Bidon e Garro começando a partida de titular, juntamente, claro, com o Ranielli, que vem aí, não tá 100%, mas na opinião do Neto tem que colocar os dois sim, porque o segundo jogo é fora de casa, então a gente tem que aproveitar o time principal, o melhor time que a gente tem. Se os caras têm condição de jogar, nem que for o primeiro tempo, sai ali no início, na metade do segundo tempo, coloca o melhor time. Precisamos ir para cima do Vasco, fazer o placar. Não adianta ficar poupando nessa reta final, precisa sacrificar sim, como o Garro fez ano passado. Garro machucado, sacrificando até o final, e o Corinthians teve aquelas 9 vitórias seguidas, muito por conta do futebol que estava jogando Garro, Memphis e Yuri. Você acredita que o Yuri merece banco do Vitinho? Yuri não foi bem nas partidas contra o Cruzeiro, ele não tá 100%. Você colocaria ele no banco para colocar o Vitinho ou até o próprio garoto, Guinegão, mas vai pôr o Guinegão na final, Luan? Guinegão veio mostrando a capacidade que ele tem, o matador que ele é, as oportunidades que ele tem de gol, ele não desperdiça. E o moleque tem estrela, tem culhão, não deixaria a desejar. Eu ainda ficaria na dúvida, se o Yuri ainda não for para a partida, que eu acho muito difícil, entre Vitinho e Guinegão, quebraria muita cabeça para decidir qual dos dois colocaria. Mas o Vitinho também vem entrando, jogando muito bem. Acho que seria uma peça também fundamental. Deixa a sua opinião aí nos comentários, se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, até o próximo vídeo. Valeu!